Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do bloco 2. Na aula de hoje nós trataremos sobre o tópico 3 do edital de vocês, que trata sobre o decreto 5154, tá bom? Se eu pudesse resumir aqui o que é o decreto 5154, o decreto 5154 ele vai tratar sobre a educação profissional e tecnológica que a gente viu na primeira aula. Portanto, veja as aulas em sequência, tá? Eu não monto essa sequência à toa. A educação profissional e tecnológica, ela será destrinchada aqui no decreto 5154. Ok? Outra coisa importante, neste decreto, a educação profissional e tecnológica, ela será escrita, será definida como educação profissional e técnica. Tá? Então entenda isso como a mesma coisa. Educação profissional e tecnológica ou educação profissional e técnica, a gente vai estar falando sobre aquela educação que vai trazer profissionalização, que vai preparar para o mercado de trabalho, que vai disponibilizar os eixos tecnológicos, que a gente já viu tudo isso na resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, que está na primeira aula desse bloco. A gente vai destrinchar agora a educação profissional e tecnológica. Portanto, pega seu café, separa seu lugar, seu lanchinho e vamos para a aula. Bom, pessoal, o decreto 5154, tá? O que é que ele traz? O decreto 5154, ele traz os tipos da educação profissional e técnica. Aquela educação que vai formar profissionais, que vai preparar profissionais para o mercado de trabalho. Ela pode ser entendida e escrita também como a EPT, tá? Então, se você vir EPT, pode ter certeza que é a mesma coisa, tá? Que educação profissional e técnica. Agora, como a gente pode ofertar esse tipo de educação que vai preparar para o mercado de trabalho? A gente pode preparar essas pessoas somente no ensino médio? No ensino fundamental, as pessoas que já terminaram o ensino médio podem fazer algum tipo de formação técnica e profissional? Ou é só quem está no ensino médio? Ou é só quem tem um nível superior? Tá? E é isso aqui que o decreto 51 ele traz. Ele traz os tipos de educação profissional, os tipos de oferta, os tipos de educação profissional. Beleza? Então a primeira aqui é a formação inicial e continuada. Eu costumo chamar ela de FIC, tá? É o nosso querido FIC, formação inicial e continuada. Olha, gente, uma dica de estudos, tá? Por favor, não seja aquela pessoa que somente escuta um termo e decora ele. Todo nome, ele é dado para representar alguma coisa. Quando eu digo que a formação ela é inicial e continuada, eu já estou praticamente definindo todo o texto da lei. É aquele tipo de formação que, por ser inicial e continuada, ela exige que os cursos oferecidos, né? Ela exige que os cursos oferecidos tenham um itinerário, eles tenham uma trajetória definida, tá? Uma trajetória de formação definida. Porque senão não é continuada, é preciso ter uma trajetória de formação definida, tá? Trajetória de formação definida, tá? Essa é a primeira característica do FIC. Ter uma trajetória de formação definida, é ter o itinerário, é ter como se fosse aqui, ó, uma esteira que você vai avançando conforme você completa o seu certificado e os seus módulos, tá? Por que que é uma esteira? Porque exige uma trajetória de formação definida? Porque é uma formação que inicia e continua, por isso é uma formação inicial e continuada. Tudo bem? Beleza. Essa é a alma desse tipo de educação, tá? Educação, vou trazer outra característica aqui muito importante sobre ele, tá? Os cursos de formação inicial e continuada, eles são cursos que têm a característica de serem curtos, tá? Então são cursos de curta duração, podendo chegar aí, ó, a 160 horas, tá? Esse tipo de curso. Tranquilo? Bom, outra coisa que pode cair em prova, ele é preferencialmente ofertado ao EJA, tá? Como assim, EJA? O público-alvo, por isso que o nome aqui, ó, é preferencialmente. Cuidado, preferencialmente ofertado
a quem? A UEJA. Quem é a UEJA? É a Educação para Jovens e Adultos, né? Aquele pessoal que é um pouco mais de idade, que está buscando a profissionalização, buscando alguma formação técnica para ir para o mercado de trabalho, tá? Então, esses cursos de formação continuada, inicial e continuada, eles são preferencialmente ofertados à UEJA. Porém, cuidado, aqui acenda um alerta, tá? Vou até colocar aqui, ó, um alerta. Cuidado. Por quê? Preferencialmente, tá? Preferencialmente é diferente de exclusivamente. É diferente de exclusivamente, tá? Como assim? Cara, a prova, ela gosta de confundir isso. Preferencialmente ofertado ao EJA. Preferencialmente. Eles gostam de trocar isso daqui por exclusivamente. Cara, exclusivamente está errado. Exclusivamente eu estou fazendo o quê? Quando eu digo que algo é exclusivo, eu estou reduzindo a oferta. E a ideia aqui é ter uma oferta globalizada, que todo mundo tem acesso, e não que seja uma oferta reduzida. Portanto, eu vou colocar aqui, ó, preferencialmente, tá? Preferencialmente. Bom, então tá aqui, eu coloquei de um jeito aqui para vocês, tá? Preferencialmente, ok. Exclusivamente, você risca essa palavra para você não cair nesse tipo de pegadinha, tá bom? Outra coisa importante, tá? Aqui na formação inicial e continuada, o que é que eu ganho no final desse curso de duração curta? Eu ganho uma qualificação, eu sou qualificado, eu ganho um certificado, tá? Eu ganho um certificado, beleza? Qualificação é igual certificado. Aqui eu não ganho diploma, eu ganho um certificado, tá? Aqui na formação inicial continuada. E um exemplo que eu gosto de dar aqui para ficar tudo mais claro para vocês é um exemplo da vida real, tá? Lembre-se, todas essas características aqui que eu trouxe para vocês, ela, no final de tudo, é aquela formação onde eu formo um auxiliar de enfermagem, por exemplo, tá? Auxiliar de enfermagem. Ele entra aqui nessa seara, tá? Enfermagem. Ele entra aqui, beleza? Agora, educação profissional e técnica do nível médio. Essa é a segunda forma de oferta da EPT que o decreto 5154 ele traz. Educação profissional do nível médio. Aqui, diferente da formação inicial e continuada que a gente viu aqui em cima, aqui eu não ganho certificado, tá? Aqui eu vou ganhar um diploma. Na educação profissional de nível médio, eu vou ganhar um diploma, certo? Aqui eu ganho um diploma, tá? Aqui a duração do curso não é uma duração de curso curta, tá? A duração do curso aqui, os cursos, eles têm duração média, tá? Pensa aí nos institutos federais que você conhece de nível médio, que são aqueles 4 anos, 3 anos de educação, tá bom? Os cursos têm duração média. Outra coisa que diferencia-se da formação inicial e continuada é porque aqui eu não formo mais o auxiliar de enfermagem. Aqui na educação profissional e técnica de nível médio, eu vou formar outra coisa. Eu vou formar o técnico de enfermagem. Perceba que eu vou subindo as escadas, tá? Técnico de enfermagem. O técnico de edificações, o técnico em informática, ele se cria aqui na educação profissional e técnica de nível médio, tá bom? E agora a gente vai para a educação profissional e técnica de quê? Do ensino superior, do nível superior. Aqui agora, enquanto a formação inicial continuada é aquela formação mais curta, aquela formação que dá um certificado, e a educação profissional e técnica de nível médio é a formação que dá um diploma, que oferece o curso de técnico de enfermagem, aqui na educação profissional e técnica de nível superior, a gente forma de fato o enfermeiro, tá? Aqui a gente tem o enfermeiro de fato sendo formado. Entende? Tá entendendo as diferenças dessas três definições? Outra coisa importante aqui da educação profissional e técnica de nível superior é que o curso ele é um curso mais longo, Ele é um curso denso, tá? Enquanto os outros são mais de média e curta duração. Curso denso. Aqui eu formo profissionais de verdade.
Não que os outros não sejam, tá? Não me interpretem mal. Aqui formam profissionais de ofício, né? Que é aquele cara a ponta da lança, tá bom? Então é isso, tá, galera? Essas são as formas, tá? As formas não, os tipos de educação profissional e técnica. Tem a formação inicial e continuada, a FIC, que é o auxiliar de enfermagem. Tem a educação de nível médio, que forma o técnico de enfermagem. E tem a educação profissional e técnica de nível superior. Atenção para a FIC, tá? A FIC, ela é a que mais pode ser confundida. A FIC, ela oferece cursos com 160 horas. Ela oferece qualificação, que é igual a um certificado. Ou seja, na FIC eu não tenho diploma, eu tenho um certificado. E eu ofereço preferencialmente ao EJA. E preferencialmente é diferente de exclusivamente. Tá bom? Cara, isso aqui eu vejo muito a banca e BFC cobrando isso aqui em prova, tá? Porque são temas que às vezes as pessoas deixam passar batido e que você não vai dar esse mole, beleza? E aqui eu lendo o decreto, eu trouxe algumas observações no tocante à organização, tá? O decreto 5154 ele organiza a FIC e a educação profissional e técnica de nível médio. Então, aqui, ó, ele traz uma organização que vai contemplar a formação inicial e continuada e a educação profissional de nível médio, que é a que forma os técnicos, tá? Que a gente acabou de ver na aula passada. Seguinte, o que é que o decreto 5154 ele fala sobre esses tipos de organizações? Ele fala a seguinte coisa, ele vai olhar para FIC e para educação profissional técnica de nível médio e vai falar, olha, vocês serão organizados, tá? Por quem? Serão organizados pelo MEC, o Ministério da Educação, tá? Serão organizados pelo MEC, tá? Outra coisa importante sobre ele. Vocês terão trajetórias /itinerário. Itinerário é o caminho, tá? É a esteira, é a possibilidade de você subir, é ter um plano de carreira. Então, os cursos que serão oferecidos para a formação inicial continuada e a educação profissional de nível médio, eles serão organizados pelo MEC e terão a característica de terem trajetórias /itinerários de formação, tá? De formação, que é essa ideia de você ter uma escadinha, de você avançar na carreira, tá? De você ter um plano de carreira. Não adianta eu só criar um curso e deixar você na mão estagnado, sem perspectiva nenhuma de crescimento. Tá? Outra coisa importante aqui também é cursos experimentais. Quando eu vi essa palavra, ela me chamou a atenção. Por quê? Porque você já parou para pensar que nenhum curso ele nasce consolidado? Todo curso, toda oportunidade de criar um eixo tecnológico, ele tem a fase teste primeiro. Tá? Você tem aqui, por exemplo, o auxiliar de enfermagem. Ele, quando foi criado esse curso, ele primeiro passou por uma fase experimental para ver se as pessoas iriam gostar daquele modelo, se teria mercado para aquele modelo. E aqui eu trouxe algumas características, né, dos cursos experimentais que eu acredito que, se a banca for cobrar, não vai passar disso daqui. O que é que você precisa saber sobre esses cursos novos, esses cursos experimentais? Que eles não têm carga horária mínima. Eles não têm carga horária mínima, tá? Diferente dos outros que tem toda uma diretriz de horas aula, um sistema rígido de formação, um sistema rígido de trajetória bem definido. Aqui, por ser experimental, é algo novo. Então tem que ser algo flexível, tá? Por isso não tem carga horária mínima. A banca ela pode trazer a carga horária mínima de cursos do FIC, que é a formação inicial e continuada, é 160 horas. Isso aqui tá certo, tá? Aquela galera lá que tá no EJA, por exemplo, que está recebendo uma qualificação e um certificado, essa pessoa ela vai fazer cursos com duração de 160 horas. Agora, a pessoa que está fazendo um curso experimental, ela não tem carga horária mínima. Se na prova vier dizendo que os cursos experimentais têm algum tipo de carga horária,
cara, não marca porque aquilo ali é a alternativa errada, beleza? E aqui eu trouxe o artigo 2º do decreto, que vai tratar sobre os princípios e premissas da educação profissional e técnica, tá? Só que a gente viu, olha, vem aqui para mim. A gente viu na aula número 1, que eu trouxe para vocês, na resolução número 1, a gente viu que a resolução ela trouxe também os princípios da educação profissional e técnica. Na aula 1 eu trouxe os princípios da educação profissional e técnica. Só que agora na aula 3, o decreto 5154, ele também traz princípios para a educação profissional e técnica. Aí você vai falar, mas qual é que eu levo para a prova? O princípio e as premissas da aula 1 ou da aula 3? Mas aí que tá. A aula 1 e a aula 3, a resolução da aula 1 e esse decreto dessa aula 3 que vocês estão vendo agora, eles trazem premissas e princípios que são a mesma coisa. Por isso que quando você entende o espírito da lei, a lei não foge daquilo que você entende dela. Se uma lei trata de eficiência, por exemplo, se trazer uma questão, se ao ler uma questão tiver lá questões tratando sobre burocracia, sobre excesso de formalismo, mesmo você não tendo lido todo o texto da lei, você vai saber que ela está errada. Por quê? Porque você entendeu a lei. Você entendeu que aquela lei falava sobre eficiência e o texto da questão está falando sobre burocracia, então aquela alternativa está errada. A resolução número 1, ela traz os princípios da educação profissional e tecnológica, assim como o decreto 5154 dessa aula, ele também traz. Mas olha aqui, um do lado do outro, vê se tem alguma diferença. Bom, olha só para esse lado esquerdo aqui e vê como os princípios eles se comunicam e são extremamente parecidos. No artigo 2º do decreto 5154, ele diz que as premissas da educação profissional e técnica, como a educação profissional e técnica será organizada e os princípios que devem ser seguidos. Ele traz aqui que a educação profissional e técnica ela é organizada por áreas. Ele traz o princípio da organização por áreas. E vocês viram na aula 1 que isso aqui se chama eixo tecnológico. Eixo tecnológico, tá? Na aula 1 a gente viu isso, que são os eixos tecnológicos, tá? A resolução número 1 ela trouxe isso. Se você vê aqui, união entre educação, ciência, tecnologia e trabalho, tá? Cara, o decreto 5154, ele está repetindo as premissas de quem? Da resolução número 1 do Conselho Nacional, que diz que a educação profissional e tecnológica, ou técnica, né, que é a mesma coisa, tá? Ou técnica, ela tem que alinhar educação, ciência, trabalho e tecnologia. Então, se você fez uma aula 1 bem consolidada, bem aproveitosa, você vai olhar para esse decreto e falar, esse decreto ele está apenas repetindo o que eu vi aqui na resolução número 1. Ele diz também, o decreto 5154, a indissociabilidade entre teoria e prática, tá? Ou seja, os princípios da educação profissional que está na resolução número 1 fala também sobre integrar educação e trabalho, articular teoria e prática. Então, o decreto 5154 ele também está se comunicando diretamente aqui. Tá? Ele fala que o trabalho ele é visto como princípio educativo. Tá? E aqui a gente fala também sobre educação profissional, trabalho. Tá? Educação e trabalho. A gente fala aqui sobre a formação integral do aluno, que é justamente essa ideia de integrar educação e trabalho. Então eu vou finalizar essa aula aqui deixando o artigo 2º de um lado e a resolução número 1 do outro, para você ver que não é difícil, que as coisas se repetem e o principal, as coisas não se anulam, as coisas se completam. Portanto, ao entender bem uma aula, a essência da lei faz com que você entenda todo o resto. Então é isso. Decreto 5154, aula 3 completada com sucesso. E na próxima aula a gente vai tratar sobre o tópico 2 do edital, que vai falar sobre as leis e as normas que regem o técnico de administração, que é esse seu futuro cargo que você está estudando para essa prova. Certo? Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.